Olá, glória a Deus, amados, graça e paz. Telânia Lima aqui com vocês. Amados, Deus seja louvado, né? Vamos dar um glória a Deus, Brasil. Eu vou postar esse vídeo agora à noite. Hoje é 27 de maio de 2022, olha só. Hoje às 15 horas, mais ou menos, eu coloquei um vídeo no meu canal. É de costume eu fazer alguma coisa na parte da tarde. Mas o Senhor estava me inquietando. Ele disse a mim que está virado. Deus está dizendo a mim que está virado. Porque eu vi uma situação, né? E às vezes a gente fica calado. Mas Deus se ira. Na sua ira, Ele expressa também o seu amor, viu, amados? Glória a Deus. Deus expressa o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo pela felicidade, pela comunhão dos seus filhos, porque nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Quando Deus fala que está irado, é porque Ele tem conserto, tem alguma coisa que não está caminhando bem na terra. E algumas pessoas que também a gente age de forma errônea, sem temor a Deus. Sem temor a Deus, né? Então eu abri a palavra aqui, assim, que Deus disse, abre a palavra. Eu estava aqui à vontade, Deus disse, olha, vá, faça isso assim e grave esse vídeo. Eu estava aqui falando para o Senhor, eu vou tentar fazer ao vivo. O Senhor disse, não, grava o vídeo porque pode dar erro. Então, amados, eu abri uma palavra, eu quero orar, eu quero pedir a você que faça essa leitura na sua casa também. Nós vamos ler juntos e Deus vai dar sabedoria, né? Agora eu quero orar. Vamos ler aí um livro muito conhecido, profeta Ezequiel, capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 3 também. Essa palavra já estava grifada na minha Bíblia. Em algum momento Deus me deu esta palavra. Eu estou aqui mais uma vez para a glória de Deus, trazer essa palavra ao povo de Deus na terra, aos chamados, os eleitos escolhidos de Deus. Amém? Então vamos orar. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santíssimo, Poderoso Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Pai eterno, Deus bendito, eu te agradeço por este momento de estarmos juntos, reunidos em teu santo nome, Pai. E quero colocar à disposição, Senhor, para que o Senhor faça conforme a tua vontade, porque o Senhor é que reina na minha vida, o Senhor é que determina, as minhas horas, os meus dias, os meus meses. É o Senhor quem fala na terra e faz como quer, porque o Senhor é o Senhor do tempo. E assim é na vida daqueles que estão aqui, que nós possamos, Senhor, confiar e crer na determinação do Senhor, na palavra do Senhor sobre a nossa vida, sem medo, sem receio das coisas darem errado, porque se entregamos nas tuas mãos, se estamos nas tuas mãos, não tem como dar errado. É assim que o Senhor fala, e eu agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia, o teu amor expresso através desse trabalho, fazendo com que eu tenha forças e aqueles que aqui estão de buscar ouvir a tua palavra, nos reerguendo. E eu agradeço, meu Deus. Recebo a tua direção nesta noite para a nossa vida. E ouve os corações aflitos naquilo que necessita, Pai, eu te peço. E já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Amados, olha, o Senhor falou para mim a respeito dessa palavra de Ezequiel. A vocação de Ezequiel, visão do rolo de livro, né? A visão do rolo de livro.
Veja bem, há algum tempo atrás eu estava dizendo, olha, a Bíblia é um rolo, né? O Senhor estava me usando para dizer, a Bíblia é um rolo. As pessoas botam capítulo, versículo, mas é um rolo que desce do céu. Só, mas o que eu vou lhe dizer com toda sinceridade, eu não lembrava dessa passagem na Bíblia. E outro dia, papai disse assim, fica em pé. Que o Senhor estava se referindo a esta passagem aqui da Bíblia para falar comigo. Então, amados, eu estou aqui com essa palavra na mão e eu vou ler com você de uma forma diferente. Eu vou ficar em pé, vou me afastar um pouco aqui para ver o que é que Deus faz nessa hora. Então o Senhor diz assim, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e fala, né? E falarei contigo. Então, entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi que me falava. Amém? Não sei se você está me vendo aí. E ouvi o que me falava. Capítulo 2, né, de Ezequiel, verso 2. Agora vamos ao 3. E disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais, que, né, violaram contra mim até este mesmo dia, né? Então, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás assim, diz o Senhor Jeová, e eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebeldes, né? Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam, né, sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Glória a Deus, né? Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde, né? Como a casa rebelde, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e como o que eu te dou. Então, vi e eis que uma mão se estendia sobre mim e eis nela estava um rolo de livro. Então vi, vou repetir aqui, e eis que uma mão, né, se estendia para mim e eis que nela estava um rolo de livro. O versículo 10, Ezequiel capítulo 2. E estendeu adiante de mim
E ele estava escrito, e nele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Aí aqui nós vamos, glória a Deus, né, amados? Nós vamos para o capítulo 3, que é a sequência. Disse, pois me disse, né? Pois me disse, filho do homem, glória a Deus, come o que achares, coma este rolo, vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, era na minha boca doce como o mel. Amém? Então comi e era na minha boca doce como o mel. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Amados, espero que vocês tenham ouvido. Bem, eu estou maravilhada com a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele chama atenção aqui para o profeta Ezequiel. Ele diz que tem filhos rebeldes, e alerta Ezequiel para que mesmo, né, estando ele no meio desses filhos rebeldes, glória a Deus, são nações, né, filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, né? E lhes dirás assim, diz o Senhor Jeová, glória a Deus, o Deus Criador, né? E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, tá certo? Porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Glória a Deus. Deus está dando aqui, amados, um veredicto. Deus está dando a ordem a alguém que vive dentro das casas rebeldes, do povo rebelde, de semblantes, né? De semblantes duros e obstinados, pessoas arrogantes que se acham que são, né, os filhos de Deus na terra, que são o povo de Deus na terra, mas são rebeldes. São rebeldes. E o Senhor está dizendo que eles queiram ou não queiram ouvir, nós temos que dizer a verdade. Eles queiram ou não queiram ouvir, nós temos que falar a verdade. Este rolo que Deus desce, ele diz a Ezequiel, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus falando, você acha que Ezequiel falava com Deus como? Era uma oração? Não, Ezequiel ouvia a voz de Deus, amados. Ezequiel ouvia a voz de Deus. Ouvia a voz de Deus falando. Então entrou em mim o Espírito. Naquela época, o Espírito de Deus, era o Espírito Santo, falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então o Espírito entrou em Ezequiel e ele começa a ouvir a voz de Deus.
Você está entendendo? Glória a Deus. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações. As nações. Será que alguém ouviu falar em profetas das nações? Glória a Deus. Nesse meu canal aí, é Telânia Lima, o que tem escrito? Profetas das nações. Glória a Deus. Deus está confirmando aqui, amados, o chamado, né? Então o Senhor diz assim: porque essas casas, os filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais, prevaricaram contra mim, eles e seus pais, né? Contra mim até este mesmo dia, até os dias de hoje, amados. Porque o Senhor tem contenda contra esse povo. O Senhor, ele foi, né, dando as diretrizes a esse povo. Esse povo não quis ouvir, não. Esse povo foi rebelde. Deus fez milagres, Deus fez prodígios. Eles não creram, eles não confiaram. Eles não confiaram, entendeu? Teve a história da mulher cananeia, né? No canal aí da irmã, da profeta de Deus, a pastora Vanessa, eu já assisti. Glória a Deus, Jesus é ali com ela, né? E ela falando sobre a mulher cananeia. Essa mulher, Jesus chamou de cachorrinhos, porque ele não tinha ido para aquela região. Os cananeus eram povos idólatras, mas aquela mulher conquistou o favor de Jesus para curar sua filha, né? Ela estava necessitada, ela creu no poder do Senhor Jesus, ela não duvidou, você está entendendo? Então o Senhor fez o quê? Um elogio porque ela creu no poder da fé. E essa é a nova aliança para um povo que não era povo. E Deus colocou o povo de Deus em ciúme com esse povo. Então, amados, a palavra de Deus ela se cumpre. As pessoas hoje têm que viver pela fé, naquilo que o Senhor Deus tem poder de fazer. E Ele é o Deus do impossível, porque para Deus não há nada impossível. Lucas 1,37. Essa é a palavra da minha vida, é a palavra da tua vida, da vida de qualquer pessoa. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Não podemos. Quando duvidamos do poder de Deus, da justiça de Deus que é Jesus, o Senhor tem contenda contra o povo. Pessoas que são assim, são filhos, mas são filhos rebeldes. Então o Senhor envia pessoas para o meio desse povo, eles ficam lá. Mas o Senhor diz a Ezequiel: assim diz o Senhor Jeová, que é o teu Criador. E o Senhor disse que nós não falaríamos o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então, isso é uma promessa, isso não é uma condenação. Dizer assim, se você falar o nome de Deus em vão, você vai ser condenado. Não é isso, Deus fez uma promessa. Que quando nós estivéssemos pronunciando o nome do Senhor, sairia virtude. Né? Pessoas seriam curadas, libertas, né, transformadas, impactadas pelo poder da palavra de Deus, daquilo que Deus revela, daquilo que Deus fala. O Espírito entrou em Ezequiel passou a ouvir a voz de Deus. Você está entendendo? Então não é só o que está escrito, é importante o que está escrito, mas é importante que os dois estejam juntos, a palavra e o ouvir, o discernir e ouvir a voz de Deus na nossa vida. Então Ezequiel foi a esta casa rebelde, mas ele diz assim, que vai haver, né, uma rejeição daquele povo,
Porque Ezequiel estava no meio deles. Agora, só que eles têm que ouvir a verdade da boca de Ezequiel. Eles têm que ouvir a verdade, eles vão saber que existia um profeta ali no meio deles. Então ele disse assim, talvez, amados, entenda, Ezequiel era profeta para Deus, mas na terra os homens talvez não estivessem dando valor a ele, talvez não estivessem reconhecendo o valor dele. Talvez as pessoas não estivessem nem percebendo que Ezequiel era profeta. Mas lá nos céus, o Senhor sabia que Ezequiel era profeta. Então ele diz assim, e eles, versículo 5, capítulo 2 de Ezequiel, diz assim, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? Entendeu? Porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aí tem gente que diz assim, meu Deus, tu me revelasse a tua graça, me revelasse o mistério, mas eu tenho que ir à casa dos rebeldes. Por que estás fazendo assim? Glória a Deus. Deus já te revelou os seus mistérios. Deus já te deu os teus tesouros. Deus já disse e garantiu que está em tuas mãos. Glória a Deus. Deus te deu sabedoria. Deus te deu coisas grandes. Deus já anunciou coisas grandes e maravilhosas. Por que estás agindo assim? Então o Senhor diz que nós não temos que temer o homem, temos que temer a Deus. Porque depois que a verdade entra na nossa mente, amados, se nós não nos curvamos diante do Senhor, não é diante das pessoas não, porque eu não estou falando aqui de mim mesmo. Glória a Deus. O Senhor está falando, o papai está falando. Não adianta querer agradar, porque o Senhor vai entrar com força, com autoridade, para ele dizer assim, eu estou com as mãos estendidas, é porque ele com o meu braço forte, eu vou fazer prevalecer a minha vontade, e tu não estarás sozinho, tu não estarás sozinha. Você está entendendo? Então o Senhor diz assim, tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Esse povo fala muito, né? Fala muito bem, eu nem sei ler direito. Eu sou uma mulher de um segundo grau, nível superior, tá só no céu mesmo. Entendeu? Só papai no céu. Eu vou colocar aqui, amados, o meu celular no silencioso. Estou recebendo notificações. Mas eu estou voltando aqui. Mas nível superior só no céu mesmo, porque papai me escolheu para dizer o que você está ouvindo hoje. Reflita Ezequiel capítulo 2. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque talvez eles deixem de querer te ouvir, pois são rebeldes, e papai já vem falando aqui que esse povo é rebelde. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Agora, a obediência ao homem é mais importante do que a obediência a Deus? E papai está irado, porque o Senhor tem contenda contra esse povo. E ele está separando o joio do trigo. O joio está no meio do trigo, o trigo está no meio do joio. Aí o Senhor está fazendo aquela separação entre a luz e as trevas. Que na verdade ele já fez lá em cima e aqui ele está só estabelecendo a vontade dele. Fazendo o tempo chegou. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como casa rebelde, né? Abre a tua boca, come o que eu te dou. O que Deus está falando para você aqui? O que é que Deus está dizendo? Esse povo aí é tudo uma bênção.
Ah, esse povo, é isso que Deus está dizendo? Não, Deus está dizendo que tem contenda contra os filhos de Israel. A igreja, povo de Deus que está realmente, amados, muitos precisando de conserto. A verdade é essa. E o que o Senhor faz? Ele separa os seus, as suas premissas, deixa eles, né, escondido. O papai esconde a gente. Para no tempo certo, tempo determinado, ele levantar seus profetas. Ezequiel, com certeza, mas está dentro dessas sinagogas, o povo não dá muito valor, não. Entendeu? Às vezes é um pequenininho que Deus levanta. E aqui Deus vai levantar um povo. Deus vai levantar um povo. Deus é lindo. E ele diz assim: papai diz, come o que eu te dou, do que eu te dou, não é que dos outros te dá, não. A gente tem que ter cuidado com os alimentos espirituais, principalmente. Se a gente tem que ter cuidado com o alimento que a gente compra na rua, muitas coisas o papai disse, ó, quando chegar, bota a mão, repreende, em nome de Jesus, repreende todo mal, porque a gente não sabe o que é que tem por trás daquilo ali, e traz para dentro de casa, né, já repreende. Agora, às vezes, eu na rua não faço, acabo deixando dentro de casa e repreendo quando chega dentro de casa. Mas imagina um alimento espiritual, né? O alimento que a gente tem espiritualmente. Aí é que a gente tem que ter cuidado mesmo, porque entra aqui, ó. E às vezes o outro tá tapado, não tá ouvindo a voz de Deus. Entendeu? Então isso contamina muito mais do que qualquer alimento que a gente pudesse comer normalmente. Isso faz mal, faz mal. Faz mal à alma e Deus vai cobrando o tempo que as pessoas estão esperando para abrir a boca e dizer o que Deus falou. Tem gente que está ouvindo o que Deus fala e está com medo do povo deixar de lhe ouvir. Está com medo de sair do meio desse povo e dizer a verdade desse povo e dizer assim, fulano não vai querer nem me ouvir se eu estiver falando em outro lugar. Papai está dizendo que vai falar. Come do que eu te dou. Deus vai falar, o Espírito de Deus vai falar. Deus vai falar com alguém aqui de forma tremenda, no Espírito de Deus. Então, mas se nós, né, temos a revelação do próprio Deus, ouvimos a voz de Deus na terra, nós não podemos ficar unidos, tentar união com as trevas, não tem como, Deus não vai deixar, Deus não vai permitir. Vai haver reboliço. Papai está falando, porque o Senhor sabe que há divisão. E ele se agrada da divisão, ele não está achando ruim, não. E estendeu, né? Ele diz assim, deixa eu ver aqui. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. A mão do Senhor se estendeu para Ezequiel. Ou seja, a mão de Deus não está, né, retraída para Ezequiel. Deus está com as mãos estendidas, Deus está abençoando, Deus está trazendo coisas boas, Deus está, né, dando direcionamento, Deus está deixando unção na vida das pessoas. Então há uma mão estendida. E há uma autoridade. Deus diz, olha, minha mão está estendida porque eu estou no controle. Deus está no controle, amado. Deus está puxando. Mas não é pela força, nem pela violência, é pelo Espírito que Ezequiel vai. Entendeu? Então ele diz, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Agora, esse rolo é da terra? Não, esse rolo é do céu. Um rolo de livro. Estava escrito. Algo que já está escrito. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora.
e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Veja bem, por dentro, lamentações, por fora, suspiros e ais. Este livro estava escrito por dentro e por fora. Pessoas que estão dentro e pessoas que estão fora estão gemendo. Tem pessoas que estão dentro desse sistema e tem pessoas que estão fora do sistema, estão com lamentações dentro do sistema e suspiros e ais. Muitas dores, muita gente sofrendo no mundo. Muitas pessoas precisando, amados, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mas há uma diferença. Você está entendendo? Há uma diferença. Esses profetas, esses homens não tinham medo de morrer, porque eles ouviram a voz de Deus e sabiam que Deus estava no controle da vida deles de uma forma tão tremenda, que eles foram impactados, como o apóstolo Paulo, que foi, tomado, levado ao terceiro céu, mas é a mente, a nossa mente. Eu já disse, o livro de Gênesis, da nossa criação, o significado dele no hebraico é a mente. Então, o paraíso que está lá falando em Gênesis é o mesmo que Paulo alcançou, é o mesmo que Jesus disse ao ladrão: ainda hoje estás comigo no paraíso. Então, o Senhor, ele é a mente dele. A mente é transformada e elevada a um lugar que nós não conhecemos na visão espiritual da nossa carne. Nós não compreendemos. A visão espiritual nos atrapalha aqui na terra, a visão carnal nos atrapalha até a visão espiritual. Muitas pessoas olham segundo a carne, julgam segundo o entendimento dos homens, e Deus não se agrada disso, porque se somos filhos de um Deus infinito, nós somos uma criação, de um Deus soberano, e muitas vezes nos sentimos tão pequenos, porque eu mesmo já tenho muito complexo de inferioridade, e Deus sabe o quanto eu venho, me alimentando da palavra de Deus, ouvindo aí Jesus falando, papai falando, me alimentando, e traz força. Então, tem pessoas que estão assim, tem pessoas que estão dentro, desse povo rebelde de Israel reunido na terra, com lamentações. Está escrito lá no livro de papai, dentro e fora. E fora tem suspiros e ais e dores. E eu estava assim, amados, um pouco angustiada com algo que eu vi hoje pela tarde. Deus falou comigo: não te preocupas, eu garanto a tua vitória, que o cadeado é muito grande, e papai que vai ter que cortar, que libertar, transformar, entendeu? Porque, amados, tem pessoas que dizem que têm vida com Deus, mas às vezes não tem temor a Deus, tem temor ao homem. E quando Deus dá algo, a aliança Deus fez, a reverência tem que ser a aliança que Deus fez, O temor da gente tem que ser com aquilo que Deus fez, a aliança que Deus fez, porque Deus tem propósito. Deus chama as pessoas, une pessoas, não aleatoriamente, mas por propósitos. Por propósito. Entendeu? Então, existe um chamado de Deus para a terra. Volta para a tua terra. Tem pessoas que estão lendo, ouvindo Deus falar e está temando. O Senhor está escrito aqui que nos fins dos tempos muitas pessoas voltariam para as suas terras, Tem profecias aqui. Nós estamos nos fins dos tempos, amados. Então a palavra de Deus tem que se cumprir. Tem gente que está resistente. Tem pessoas que estão rebeldes aos chamados da voz de Deus. Está ouvindo Deus falar de forma diferente, não é por um acaso. E Deus está bradando na terra e as pessoas fazendo de conta que Deus não está falando. Entendeu? Então o Senhor diz assim nesse livro,
que estava diante de Ezequiel, que ele colocou, estendeu diante de Ezequiel, estendeu para mim. E ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações. Murmuradores, muitas vezes estão dando glória a Deus, aleluia, mas estão se lamentando. Estão se lamentando que às vezes o fogo não está descendo, às vezes a vida está assim, uma bênção dentro daqueles lugares, mas em casa está uma maldição. Deus só sabe, quem sabe é Deus, o coração das pessoas, minha gente. Deus é quem sonda os corações. A boca fala do que está cheio o coração, a boca também fala engano. A boca também tem hora que fala coisas que não tem. É assim, você está falando, mas você não está vivendo aquilo ali. Eu vivo pela fé, amados. Eu vivo pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único e mais do que suficiente Salvador da minha vida. Mais do que suficiente. Tem vídeo meu gravado aí no meu Facebook. Antes de eu conhecer algumas pessoas aí, eu dizendo, tinha na capa do meu Facebook, Jesus é o Deus vivo, Brasil do Deus vivo. Eu sempre adorei a Deus publicamente, sempre disse que o Senhor Jesus é o meu Senhor, sempre disse que amava Jesus, sempre atentei para a vontade de meu Pai, embora que em uns caminhos eu andei, com pessoas eu vivi, alianças que eu não devia fazer, me trouxeram consequências, mas o Senhor tem algo melhor para mim. Então Ele está me preparando para entregar, né? Agora, antes disso, o Senhor levanta o vaso para trazer a palavra dele, porque ele tem um propósito, que é de salvação para muitos, porque quando ele manda o rolo, e eu vinha falando isso, a Bíblia é um rolo, o papai estava falando para mim, a Bíblia é um rolo. Esse quer que eu me dedique à leitura, ao estudo do rolo. Aí tem coisas que eu estudei, eu tenho várias Bíblias dedicadas, mas eu não fica mais tanto na minha mente como era, porque minha mente foi restaurada, né? Papai está começando a trazer assim, algumas coisas. Muitas coisas foram apagadas, mas Deus está trazendo. Então o povo não percebe porque eu não convive comigo. Quem é que convive comigo? Jesus, o anjo do Senhor, Gabriel. E papai está comigo. Agora o povo diz que convive comigo, eu acho até engraçado. Que me conhece há muito tempo e é tudo mentira, porque nem meus irmãos vivem comigo. Nem meus irmãos que moram aqui em cima, mas moram aqui no mesmo prédio, não convivem comigo. Eita, papai, é muita coisa, muita história, não? Mas o nosso pai está dizendo assim, ó. No capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Agora, primeiro, mas veja só, há uma necessidade, glória a Deus, de Ezequiel voltar a aprender alguma coisa aqui, viu? Porque papai dizendo, come desse rolo. Come, que tem coisas, amados, que a gente precisa desaprender. A gente precisa se esvaziar. Para poder Deus colocar num odre novo, vinho novo. A gente tem que parar e estudar de novo. Porque Ezequiel, Deus apresentou um rolo novo a ele, um rolo novo, Deus está apresentando a pessoas aqui, glória a Deus, né? Ou haja a luz de Deus, glória a Deus. Deus está apresentando a alguém aqui uma revelação nova, uma coisa diferente, a coisa do céu, uma coisa só que papai pode mandar. E o povo está dizendo, fulano está ficando doido. Eu digo, papai, deixa eu te falar aí. Glória, dá glória a Deus.
casas rebeldes, filhos mais rebeldes. Glória a Deus, papai me defende, viu? Deus me defende. Eita, Jesus é lindo. Depois me disse: filho do homem, come o que achares. Olha, vai ter que desmiuçar a palavra, o que achares na palavra de Deus. Come este rolo e vai fala a casa de Israel. Aí depois, papai vai dizer, vai lá e diz assim, assim, assim. Mas primeiro papai prepara. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Glória a Deus. Então, Ezequiel abre a boca e Deus coloca a palavra. É o que vai acontecer. Deus vai colocar a palavra. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Porque o Senhor fala assim, é um alimento para o nosso corpo, que traz cura, né? O ventre, o homem tem ventre. Vamos gerar algo novo, glória a Deus, vamos gerar coisas boas, maravilhosas de Deus, com conhecimento novo do rolo de papai, da palavra de Deus que vem, ao nosso ouvido, e aí alimenta o ventre e enche as tuas entranhas. Que é o homem ou a mulher. Eu creio que o Senhor está, falando sobre as entranhas deste rolo que eu te dou, aquilo que funciona, que traz, como é que se diz, movimento, no nosso organismo, que vai gerar, eu creio, mudanças, glória a Deus, fazendo, assim, uma menção a essa palavra, não me cabe bem na hora falar, mas o que o papai está dizendo é o que está por dentro, até o que está por dentro, até o que está na saúde vai ser mudado, o que está no corpo, coisas novas vão ser geradas. Então Deus fala que a palavra de Deus é poderosa, que sai da boca de Deus, o rolo de Deus, entendeu? Então o Senhor diz assim, e disse-me: filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. É Deus que está falando. É importante que nós tenhamos convicção, amados, que é Deus que fala. Deus que está falando aqui. Não sou eu, é Telânia, é Deus falando para que você escute. Que você não chegou aqui por um acaso. Você está ouvindo a palavra de Deus. Olha, se eu não tivesse, eu não fosse, eu não sei, não tivesse, não fosse, não sei. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Deus é Deus quem sabe. Eu não teria forças para dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Deus mesmo fez isso. Eu não estaria aqui dizendo que Jesus é bendito. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo Nazareno, que vive e reina eternamente. Então, mas nós somos pessoas que temos conhecimento da palavra de Deus? Sim, tem muita gente assim. Mas tem gente que precisa realmente convencer-se de que há algo que é além, é sobrenatural. Esse rolo desce do céu. Papai está dizendo, esse rolo que está descendo aqui é do céu. É coisa de Deus que Deus está falando já. Deus já está falando com pessoas na terra. Deus já está dando do maná dos céus, que é Jesus, a revelação,
né, para todas as nações, a palavra de Deus, o Deus vive. Então o Espírito fala, amados, e a gente ouve a voz de Deus que brada na terra, e só se coloca à disposição aqueles que têm coragem, viu? Porque são multidões que falam diferente de muitas coisas que eu estou falando aqui. Tem multidões, então tem que ter coragem mesmo. Mas se a gente não fizer isso por amor a Deus, amados, é uma coisa assim tão pequena que Deus nos pede, sabe? Diante daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, que eu peço a Deus, eu digo, Deus, tira as dúvidas da minha mente para eu não pecar contra ti. Porque eu sei que Deus tem poder, tem autoridade para muitas coisas e às vezes a gente fica com medo de confiar em Deus. Mas sabe o que é que ele diz a Ezequiel? Que ele não tenha medo não, que esse rolo, quando ele comer, vai ter sabor de mel, sabor de vitória, de alegria, de conquista, de realização. São coisas boas, frutos bons, coisas de Deus para nós. Ele diz assim, ó: então comi e era na minha boca doce como o mel. Glória a Deus. Glória a Deus, né, amado? Glória a Deus. Veja, Deus diz, enfrenta Ezequiel. Enfrenta esse povo. É casa de Israel, são filhos meus, mas são rebeldes. E o que eu vou te dar, esse rolo que vai descer, tu vai sentir que é bom, tu vai ver que é bom, tu vai se alegrar, que sabor de mel. Então Ezequiel vai se alegrar, ele não vai ficar com medo, ele vai, né, se colocar à disposição do Rei, do Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, e ele no final tem recompensa. Então, amados, é isso, entendeu? Eita, que coisa linda, hein? Então comi e era na minha boca doce como mel. Oh, glória! Glória a Deus, Brasil! Deus disse que está virado. Irado porque eu estava assim, Deus falou comigo e disse, olha, se arruma aí, fala o que eu vou te dar. Fala do meu rolo, que é a palavra que sai da minha boca para o profeta, a profeta de Deus. Ouve, eu filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que, né, se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, até os dias de hoje. Eita, eita glória, eita papai. Recebo em nome de Jesus que o Senhor está libertando pessoas aqui, né, para que elas que andavam em certos lugares, mas sabem que estão sendo rebeldes, porque ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus numa diferença, né, em outra dimensão da nossa mente. O Espírito de Deus entrou. Deus está falando que o Espírito de Deus entrou em alguém para falar a verdade. E essa pessoa continua pisando em lugares que não deveria pisar, mas com medo de romper. Mas o Senhor diz, você vai ter que comer do rolo primeiro para poder ir lá e dizer a verdade. Que embora que muitos não queiram lhe ouvir, mas Deus vai trazer um conhecimento, uma sabedoria que é de Deus, diferente. E você no final vai sentir o quê? Sabor de mel. Vai achar uma maravilha, vai se alegrar e dizer que coisa, né, de Deus, coisa do céu. E é aquela história, a cultura judaica, ela tem lá
suas diferenças, né? O que é que esse mel significa, papai? Acolher da abelha o seu mel, você tem, né, algo que é gerado por Deus. Não é o homem que faz na terra, é um sabor diferenciado, né? O Senhor faz os animais, as aves e tudo que delas vem para o nosso sustento, para o nosso alimento, vem de Deus. Não foi nada que o homem fez na terra, é coisa de Deus, tudo do céu. É tudo do céu. São coisas grandes que Deus tem para nós. Receba, amados, você que está aqui. Deus fala aqui, amados, como Ele quer, viu? Eu estou aqui, não sei nem que hora é essa. O papai mandou gravar esse vídeo aqui. Eu não sei nem o tema que eu vou botar nesse vídeo. Mas o Senhor vai dizer o rolo de Deus. Glória a Deus, está descendo. Receba em nome de Jesus. Glória. Deus falou, amados. Deus ouve a nossa inquietação. E o Senhor, né? O Senhor vai falar com pessoas aqui. Leia a palavra aí. Deus vai falar. Não temas o que pode fazer o homem, mas antes devemos temer a Deus, né? Papai está descendo rolo, coisa boa, sabor de mel, tem alegria esperando por pessoas aí. Deus é fiel, amados. Deus quando chama a gente, Ele chama para coisas que a gente vai pagar um preço, né? As amizades às vezes se afastam, o povo não quer ouvir a gente mais. Muitas pessoas têm, né, assim, discriminação com quem não está dentro do sistema religioso. Pessoas que não estão realmente com a visão de Deus. Não entenderam ainda que Deus usa até quem está fora. O livro, o rolo estava escrito aqui por dentro e por fora, por dentro e por fora. Tem pessoas falando com Deus. Glória a Deus. Pessoas falando com Deus também, fora desses templos, fora dessas sinagogas. Agora tem o que? Gemidos, né? Tem ais, tem dores, que precisam ser curadas, precisam de pessoas como nós que levemos essa palavra. Onde tem ais, onde tem lamentação, nos hospitais. Papai falou hoje comigo, está lembrando aqui, glória a Deus. Papai vai entrar nos hospitais. Jesus vai entrar através desses canais aqui, ó, irmão. Através desse notebook, desse celular, sei lá. O celular, né? Porque lá eu acho que não entra. É notebook, eu estou falando de mim assim. É o celular. Ouvir a palavra de Deus no domingo, dia de visita nos hospitais. Papai já deu aqui a mim como é que vai ser, porque se Deus me honrar, e eu creio que Ele vai me honrar, o que vai descer é rolo do céu. É rolo do céu. Mas tem gente que o Senhor diz assim, não temas, né, o que eles vão falar, não temas o que eles vão dizer, são escorpiões, viu? São escorpiões, o Senhor diz aqui que eles são escorpiões, olha. E tu, ó filho do homem, não os temas, né? Não os temas, nem temas as suas palavras. Às vezes essas pessoas são duras nas palavras, são muito duras nas palavras. Ainda que sejam sarças e espinhos, para contigo, e tu habites com escorpiões, né? Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. É um povo severo, é um povo cruel, que dizem que são bênçãos, mas são cheios de preconceito, cheios de 9 horas, cheios de condenação, porque eles sentem a culpa, porque eles estão carregando a lei ainda. E nós vivemos um novo pacto, um pacto da aliança, da graça, do amor de Deus por nós. Entendeu? Então eles levam assim aquela mistura, né, da lei com a graça. Eles têm condenação sobre eles,
no sentido assim, a mente deles, o sentido deles estão embudados. Eles adoram, mas não adoram com entendimento. Eles pensam que falam muito bonito, muita coisa, mas tem hora, por exemplo, que eles falam assim, que Jesus é o noivo, e depois ele diz que Jesus é Cristo. Peraí, se Jesus é o noivo, ele não pode ser o Cristo. O Cristo é o marido já casado com a igreja. Jesus, o Nazareno, sim, era o noivo, estava, né? Que ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia para casar com a igreja. Agora, o povo tem um entendimento, muito teólogos, né? Muitos teólogos, que serviam os estudos para que nós pudéssemos também caminhar na terra. Porém, teve momentos que as pessoas não eram como é hoje em dia, entendeu? Teve momentos, muitos na história, que as igrejas era outra coisa. Hoje em dia está uma bagunça, um negócio diferente. Está assim, um comércio dentro das congregações, né? Falta de temor, gente dizendo que Deus está falando que não está falando, gente assim, com alianças que não deveriam estar sendo feitas, casamentos que não deveriam ter sido feitos, muitas coisas que estão aí para Deus dar conselho. Agora o Senhor vai dar uma orientação através da palavra a pessoas aqui. A palavra é o rolo de Deus que vai descer, coisa do céu. É uma visão diferenciada, o Espírito de Deus. Deus já deve ter um encontro com essa pessoa, já teve. Se não for ter, Deus já teve. O papai está falando. Já teve algo diferente. Então Deus já está dizendo, tá? Não vai ser rebelde como esse povo, hein? Papai está avisando. O que Deus quer é a aliança com Ele, a aliança dele e a aliança com Ele. Deus é lindo. É honrar o que é de Deus. Honrar o que é de Deus. Romper com o que não é. Porque o Senhor não tem, amados, se agradado. O Senhor tem que dizer, não está se agradando do comportamento. Já conheceu a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não temos que temer o que nos possa fazer o homem. Se quiser... O papai leva para o meio de escorpiões, mas num momento que a pessoa já está com rolo. Agora antes há rompimentos. Há um momento que o papai diz que eles podem até não querer te ouvir mais. Mas tem que falar a verdade. Glória a Deus. Receba aí a palavra de Deus, amados. Eu estou aqui agradecendo a você também pela sua audiência. Ative o sininho aí das notificações, curta, compartilhe, envie essa bênção para quem precisa. Não são todos, amados. Tem bênção dentro dessas congregações e o papai está levantando esse povo, está separando. Entendeu? Lê Malaquias 3 também, alguma coisa aí que Deus vai falar. Eita, Deus forte, glória, Maria, glória. Eita, papai, te amo, papai, viu? Te amo, Jesus, te amo. Deus é lindo, eu agradeço a vocês. Eu agradeço a vocês por estarem aqui. Recebo que o Senhor, nosso Deus, vai bradar nessa terra e trazer muitas bênçãos com muita pressa na velocidade do vento de Deus. Deus vai nos honrar nessa terra, porque é do interesse de papai. Glória a Deus, que muitos serão beneficiados com o que Deus vai fazer na nossa vida. Deus é lindo. Ele traz bênçãos sem medida, todas as sortes de bênção. Efésios 1:3. Receba sabor de mel. Glória a Deus. Deus é lindo. Um abraço. Até a próxima.
Até o próximo vídeo.